Paulina conversa com Carlos Daniel e revela que Carlinhos escutou quando ele disse que o filho está louco e questiona se lhe acha correto se referir assim à própria criança. Carlos Daniel lamenta que o menino tenha escutado e cogita que Carlinhos possa estar fingindo a perda de memória. Paulina garante que ele está dizendo a verdade e alerta que com essa postura Carlos Daniel pode acabar ferindo o filho. Ela diz que pediu ao menino que compreendesse e Carlos Daniel agradece sua atitude. Paulina afirma que estará disposta a ajudar sempre que necessário. Carlos Daniel se aproxima, reconhece que precisa dela ao seu lado e os dois terminam a conversa com um beijo apaixonado. Paulina afirma que Carlos Daniel precisa dela, mas não a ama. Ele, por sua vez, garante que a ama e pergunta como pode provar isso. Paulina então pede que ele permita que Carlinhos visite a vovó Isabel e Moacir. Abigail tenta convencer Viviana a se casar com Leandro, argumentando que ele já providenciou tudo para o casamento. No entanto, Viviana sugere que ele encontre outra pessoa para se casar. Abigail aconselha a afilhada a conversar com Leandro, mas Viviana afirma que ele descobrirá tudo em breve. Abigail insiste em saber quem é o outro pretendente de Viviana e avisa que se considerar que ele não é adequado para ela, ela terá que se casar com Leandro. Viviana pede à madrinha que a deixe escolher com quem deseja se casar para não acabar infeliz. Carlos Daniel concorda em permitir que Carlinhos veja Moacir e Isabel. Paulina informa que ela mesma acompanhará o menino e sugere que Amador os leve até lá. Enquanto isso, Stephanie visita uma loja especializada em roupas para gestantes. Do escritório da fábrica, Paulina liga para Amador e combina a visita a Isabel e Moacir. Amador conta que ambos já estão em liberdade, mas Antônia continua presa até provar sua inocência. No hotel, Stephanie encontra Will acompanhado de 2 representantes do cartório que aguardam sua assinatura em uma procuração, concedendo plenos poderes a ele. Paulina pergunta a Rodrigo se deseja ler as cláusulas do novo contrato coletivo de trabalho, mas ele se recusa, alegando que já escutou quando ela ditou. Mesmo assim, alerta que não será simples convencer os operários. Paulina revela que Will está instigando os trabalhadores, o que surpreende Rodrigo. Stephanie assina a procuração e Will entrega de imediato ao tabelião. Willie garante a ela que, como seu procurador, seus irmãos não poderão prejudicá-la e promete que em breve terão muito dinheiro. Stephen espera que ele a represente com dignidade e pede que retorne cedo da fábrica. Will assegura que logo se mudarão para uma casa própria e que ela não ficará mais sozinha. Paulina explica a Rodrigo que William andou dizendo aos funcionários que a fábrica tem capital suficiente para conceder aumentos salariais, além de incentivá-los a se voltarem contra Leandro. Rodrigo afirma que é necessário tomar uma atitude enérgica contra Willie, mas Paulina acredita que por hora é melhor evitar escândalos e que se os operários assinarem o novo contrato, haverá anos de paz e entendimento. Rodrigo não está convencido de que os funcionários aceitarão, mas Paulina e Verônica comentam que a ideia é promissora. Rodrigo ressalta que devem consultar a opinião de Carlos Daniel. Na clínica em Nova York, Braulio recorda a Douglas de que Paola tem uma família e não merece tanta preocupação, aconselhando a devolvê-la aos Bradyos para que cuidem dela. Rodrigo e Paulina estão no escritório quando Willie chega e informa que Stephanie lhe concedeu plenos poderes para representá-la legalmente e que, por isso, ficará ali fiscalizando até que todas as ações da fábrica sejam liquidadas. Stephanie conversa com o filho e reflete que a melhor decisão que tomaram foi sair da casa dos Braus. Rodrigo lembra a Willie que capital investido leva tempo para retornar e pede que Stephanie tenha paciência. Will explica que estão hospedados em um hotel e precisam de recursos para cobrir as despesas, solicitando uma pensão mensal até que a parte de Stephanie seja paga. Rodrigo pergunta se ele não pode sustentar a própria esposa, mas Will argumenta que Stephanie tem o direito de manter seu padrão de vida. Rodrigo então insinua que Willie se aproveita disso. Paulina pede calma a Rodrigo e afirma que Willie tem esse direito, mas ele o chama de sem vergonha. Paulina promete a Willie que concederão uma pensão a Stephanie, porém avisa que os dois deixarão de receber salário, já que não trabalham mais na fábrica. E Willie concorda. Paulina pergunta como Stephanie está e ele responde que pela primeira vez ela se sente feliz. Rodrigo pede que ele cuide para que isso continue e Paulina lembra que precisam retomar o trabalho. Ela ainda solicita que Willie pare de influenciar os operários.
Vili nega qualquer envolvimento e acusa Paulina de ser a verdadeira agitadora. Paulina responde que pretende ser ainda mais ativa, ao que Willie retruca, dizendo que pode denunciá-la à polícia a qualquer momento, deixando Paulina sem reação. Moacir está lustrando o carro quando Isabel retorna de uma visita a Antônia na prisão. Ele a repreende por demonstrar compaixão pela irmã e afirma que ela está presa porque tem culpa no que aconteceu. Isabel pergunta se ele acredita que um dia Antônia será libertada, mas ele responde que não sabe, já que eles não têm condições financeiras para contratar um advogado. E por isso precisam aguardar que seja nomeado um defensor público. Ela comenta que até agora não há notícias da família de Grumman e que a polícia desconfia que Antônia tenha aceitado dinheiro em troca do menino, acreditando também que Marina participou do esquema. Moacir afirma que elas acabaram se dando mal e Isabel se pergunta como Grumete está nesse momento. Moacir acha que ele já nem lembra mais deles. Enquanto isso, Lisete reclama por ter que ir à escola enquanto Carlinhos nunca vai. Adelina explica que o irmão dela não pode frequentar as aulas por enquanto e pede que Lisete vá almoçar. A menina também acha injusto ter que comer tudo enquanto Carlinho só se alimenta quando quer. Piedade percebe que a bisneta está muito queixosa e a menina diz que está aborrecida, pois Carlinhos pode fazer tudo o que quer e ela não. Piedade lembra que ela também é querida por todos e pede que vá almoçar com Adelina. Lisete provoca o irmão dizendo que se ele não for à escola vai acabar ficando burro. Piedade explica a Carlinhos que Lisete ainda é pequena e não sabe o que diz, mas ele afirma que não se importa. Isabel pergunta a Moacir se ele gostaria de ver Grumete novamente e ele admite que sim, mas acha improvável que isso aconteça. Piedade diz a Carlinhos que ele poderá voltar para a escola depois da cirurgia quando estiver com a perna curada, mas ele declara que quer continuar manco. Piedade garante que mesmo assim ele será operado para recuperar a saúde. Carlinhos afirma que está louco porque não reconhece ninguém e pede para continuar morando com vovó Isabel e Moacir. Triste. Piedade de pergunta. Ele está infeliz ali. E Carlinhos responde que acha o lugar chato e sugere que fiquem só com Lisete, pois também a acha chata. Ele afirma que ninguém conversa com ele de verdade e Piedade quer saber se as pessoas com quem ele vivia conversavam. Carlinhos diz que vovó Isabel nem tanto, mas Moacir entende de muita coisa e lamenta que sua foto tenha saído no jornal e atrapalhado tudo. Paulina lembra a Willie que se ele decidir denunciá-la, não haverá dinheiro nem para Stephanie e muito menos para ele, deixando Willie sem argumentos. Rodrigo sugere que ele vá embora antes que Carlos Daniel apareça. Will pergunta o que Carlos Daniel poderia fazer e Rodrigo responde que ele pode dar um soco no rosto dele caso falte com respeito à esposa. Willie debocha perguntando de qual esposa ele está falando e Rodrigo aponta a Paulina chamando-a de Paula Bruno. Willie vai embora dizendo que por enquanto isso não é importante e Paulina agradece a Rodrigo com um sorriso. Piedade pergunta a Carlinhos se aquelas pessoas acreditavam que ficariam com ele. O menino responde que ele queria ficar com eles, ajudar vovó Isabel a vender no centro e pescar com Moacir na lagoa. Eadia então propõe levá-lo para pescar em um lago animando o menino. Ele lamenta a ausência de Moacir, dizendo que ele foi marinheiro, pescou grandes baleias e teve uma namorada sereia. Carlinhos também comenta que Moacir tinha prometido levá-lo a um lugar, mas ele não lembra qual era. E Piedade diz que talvez Moacir não possa cumprir essa promessa. O menino declara que agora sim está sequestrado, fazendo Piedade chorar. Ele se desculpa e aceita um abraço enquanto ela se pergunta em que momento falharam. Paulina e Verônica distribuem um novo acordo de trabalho para que os operários possam ler e assinar. Roque se recusa a assinar, acreditando que é uma armadilha para impedir o reajuste salarial. Revoltado, Carlos Daniel comenta com Rodrigo que isso é um absurdo. Rodrigo questiona por que ele trouxe Paulina de volta, mas afirma já saber que é porque o irmão se apaixonou por ela. Carlos Daniel garante que tomou essa decisão pensando no bem do filho e de Piedade. Ambos reconhecem que Paulina é melhor que eles em muitas coisas. Rodrigo explica que foi ela quem sugeriu alterações no contrato coletivo de trabalho e que no momento está reunida com os funcionários para garantir o apoio deles, algo que ele acredita ser praticamente certo. Mesmo assim, Rodrigo avisa que isso não foi o acontecimento mais importante. Carlos Daniel, surpreso, pergunta se houve algo além.
Rodrigo revela que Stephanie assinou uma procuração autorizando o vilão a representá-la diante deles, o que deixa Carlos Daniel perplexo. Paulina percebe que Roque e Lázaro se recusaram a assinar o contrato. Rodrigo relata a Carlos Daniel que Paulina decidiu conceder a Stephanie a pensão exigida por Willy, assim como foi ela que tomou as decisões referentes ao novo contrato. Carlos Daniel lembra que qualquer decisão deve ser aprovada por todos os Braus e que a vovó também deveria opinar, mas Rodrigo afirma que Piedade costuma aceitar tudo que vem de Paulina. Paulina entra animada conversa a Rodrigo e Carlos Daniel que apenas 2 funcionários não quiseram assinar, o que significa que não terão grandes obstáculos. Ela então pede a opinião de Carlos Daniel. Com expressão séria, Carlos Daniel reconhece que tudo aconteceu muito rapidamente e diz compreender por que ela não o consultou. Enquanto Paola continua sedada, Douglas comenta que não pode mais cuidar dela e que a deixará sob os cuidados da família para que façam o necessário para salvá-la. Paulina ressalta que, embora o contrato ainda não esteja oficialmente redigido, já possuem autorização dos empregados para isso. Carlos Daniel adverte que com esse contrato coletivo eles ficarão sujeitos às condições impostas pelos trabalhadores por 1 ano. Paulina rebate dizendo que os funcionários também estarão sob as regras da empresa durante esse mesmo período. Carlos Daniel ressalta que são eles os empresários que assumem os riscos e precisarão arcar com os custos anuais. Paulina argumenta que ele está como sempre sendo pessimista e lembra que o novo contrato evita uma greve imediata, garantindo paz e estabilidade no ambiente de trabalho, o que permitirá que a fábrica continue a crescer. Rodrigo acredita que não há nada a perder em tentar e Paulina afirma que se Carlos Daniel não estiver de acordo, ela rasgará os papéis assinados e tudo voltará ao que era antes. Enquanto isso, Viviana conversa com uma amiga e ambas comentam que confiam plenamente na Senhora Breu. Nesse momento, avistam Willy passando. Ele e Viviana trocam olhares e voltam a flertar. Verônica entrega o contrato para que Carlos Daniel possa analisar. Douglas informa Braulio que seguirá seu conselho. Eles retornarão para casa e lá entregarão Paola a Carlos Daniel. Após ler o documento, Carlos Daniel pede desculpas a Paulina por ter desconfiado dela e a parabeniza pela iniciativa. Tanto ele quanto Rodrigo aprovam a proposta, mas Paulina lembra que ainda falta a aprovação de Stephanie, agora representada por Willy. Rodrigo se recusa a conversar com Willy, afirmando que seria capaz de partir para a agressão. Diante disso, Carlos Daniel se oferece para resolver a situação, mas Paulina decide ir pessoalmente. Ela se dirige à sala de Willy e o acusa de estar incentivando os funcionários a provocarem uma greve. Willy admite a intenção, mas diz ter mudado de postura e que agora está interessado no progresso da fábrica. Paulina então entrega o documento para que ele o assine. Willy questiona o que aconteceria caso se recusasse a concordar com ela e usasse a autoridade que possui para exigir a expulsão da usurpadora da fábrica e da vida dos Braus. Paulina com firmeza pergunta diretamente se ele vai assinar ou não, deixando claro que não se intimida com suas ameaças. Will assina o documento e sugere que ela administre com responsabilidade o dinheiro da família, mas Paulina responde que essa é uma questão que cabe aos Brátios. Ainda assim, Vilão afirma que ela controla tudo o que é deles. Paulina admite que se os Bratos pedissem sua opinião, Will estaria em apuros. Ele então pergunta se ela se esqueceu de que ocupa uma posição falsa. Paulina responde que não, mas garante que isso não a impede de defender Stephanie de suas perversidades. Will e os Bros devem entregar a Stephanie tudo o que é dela, mas Paulina insinua que talvez façam isso aos poucos. Will exige que o dinheiro seja entregue por completo. Paulina afirma que com sua má administração ele acabará deixando Stephanie na ruína, enquanto Will se considera um gestor mais competente do que os Bros. Paulina ressalta que os Bros são honestos e decentes, o oposto de Willy. Ao se virar para sair, ela ouve Willy gritar, jurando que ela ainda se arrependerá por tratá-lo dessa maneira. Paulina retorna ao escritório com a missão concluída e Verônica recebe autorização para redigir a versão final do contrato. Paulina pede que Carlos Daniel e Rodrigo não peçam sua opinião sobre Willy para evitar que o ódio de Stephanie aumente ainda mais. Diz que sente pena dela, pois antes o Will estava sob vigilância na casa da família, mas agora o que a espera é o sofrimento. Carlos Daniel pergunta ao irmão se eles vão permitir que Stephanie afunde nesse abismo.
Enquanto isso, Abigail revela a Leandro que Viviana já não deseja mais se casar com ele.